Tira qualquer distração, Pai, da nossa mente, do nosso coração. Ajuda a gente a estar aqui, Senhor Deus, coração aberto, para Te ouvir, para aprender algo novo sobre o Senhor, sobre a vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Dedicamos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus, e todos podem dizer amém. Amém. Eu vi o irmão Jeff e a irmã Nalva vindo aqui na frente e orando. Eu falei, caramba, parece até que a gente combinou, porque o que eles estavam orando é bem parecido com o que eu vou estar conversando hoje. A nossa conversa hoje é sobre algo que é real, a gente não pensa muito, mas que é: a vida é dolorida. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que dói. E muitas dessas coisas não é nem nossa culpa, são simplesmente coisas que acontecem. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu tinha dois melhores amigos. Um amigo meu se mudou para Curitiba, sou de São Paulo, e o meu outro amigo mudou para os Estados Unidos. Então eu fui de ter dois super amigos assim por anos e anos e anos para não ter ninguém. Não foi culpa de ninguém. Não foi culpa, ninguém fez nada para me machucar, mas lembro que aquilo me machucou muito. Então, a vida é assim. A vida tem muitos momentos de dores, tem muitas coisas que acontecem, às vezes de propósito, alguém machuca a gente, às vezes é sem querer, às vezes são estranhos que machucam a gente, às vezes são conhecidos. Então, e para te dar um outro exemplo bem maluco, eu estou um dia surfando, e um senhor de idade vinha aqui na igreja. Ele chegou para mim e falou: pastor, posso conversar com você aqui, surfando no meio do mar? Pensa, ele: posso conversar com o senhor? Pode. Porque quando você é pastor onde você vai, né? Não adianta. E ali o cara me puxou ali para o lado, ele falou assim: ó, fazem 5 anos que o time de futebol americano de San Diego, os Chargers, saiu aqui de San Diego e foi lá para Los Angeles. Eu tô com um ódio daquele dono do time, porque ele veio na televisão e ele prometeu pra gente que o San Diego Chargers não ia sair de San Diego. Fazia 5 anos que já tinha acontecido aquilo. Esse rapaz nunca conheceu o dono do time de San Diego, e aquele homem na televisão tinha profundamente machucado o coração dele. Então, para você ver como que até gente que a gente nunca conhece e talvez nunca vai conhecer, pode também nos machucar. A vida é assim, tem todos os tipos de dores, mas graças a Deus, Deus está no trabalho de curar as nossas dores. É isso que a gente vai falar aqui hoje, que Deus é um Deus que cura as nossas dores. E quando a gente está falando de dor, eu pensei em José no Egito. Eu não vou ler toda a passagem de José no Egito, porque são 13 capítulos em Gênesis. Começa lá em 37 e termina lá no 50. Então, José do Egito, ele passou tanta dor na vida dele, e a maioria, se não todas que a Bíblia descreve, a maioria delas não foi nem culpa dele. Ele um dia, ele tinha 17 anos, então ele não era maduro. Ele ganhou uma jaqueta do pai, ele estava lá todo orgulhoso, ele tem um sonho que a família dele vai estar servindo a ele, ele acorda se achando. E ali ele fala para os irmãos mais velhos: um dia vocês todos vão estar se dobrando a mim. Ele, sem sabedoria, até talvez um pouco de arrogância, fala isso. Então aí começa as dores de José no Egito. Um irmão queria matar ele um dia, falou: vamos matar ele já não presta para nada mesmo, está se achando. E aí os irmãos conversaram com ele e falaram assim: não, ao invés de matar, vamos só vender ele como escravo. Então, ali começaram as dores de José. As pessoas que deveriam estar amando e protegendo José, os irmãos mais velhos, foram aqueles que traíram José e acabaram vendendo ele como escravo para o Egito. Então, imagina isso. Eu vou estar listando algumas dores. Eu quero que você esteja fazendo a conexão com a tua vida, com as tuas dores, para depois a gente conversar sobre elas. Então, a primeira foi essa traição dos próprios irmãos. Imagina como deve ter doído. Os irmãos deles mais velhos vendendo ele para ser escravo no Egito. Imagina a injustiça que ele sentiu. Ele não fez nada.
Ele não fez nada. Ele só mostrou a jaqueta e falou: tive um sonho, vocês vão se dobrar a mim. A injustiça que ele sentiu, injustiça dói. Quem já passou injustiça aqui, você sabe que dói. E ali ele teve a separação dos seus pais, do dia para a noite ele não voltou mais para casa. E aí teve aquela separação dos pais. Teve aquela separação dos amigos. Do dia para a noite, cadê meu melhor amigo? Cadê de repente, sei lá, será que ele tinha uma namorada? A gente não sabe, ele tinha 17 anos. Do dia para a noite perdeu os amigos, perdeu o contato com o pai e com a mãe. Perdeu talvez uma namorada. Sonhos, talvez foram perdidos naquele dia também, através daquilo. Sonhos que morrem às vezes na vida, machucam muito a gente. Quem aqui que nunca sonhou em ser jogador de futebol? Aqui, né? Eu tinha certeza que eu ia ser, né? Quem que não tinha, né? Todos nós. Então, sonhos que às vezes morrem e dói. Depois ele está lá trabalhando como escravo na casa de Potifar, que é um alto ali, um alto escalão da guarda do Egito. Ele está trabalhando lá, um trabalho forçado, lógico, ele é escravo. Ele não tem mais escolhas. Pensa, não tem escolha, vou comer o que me derem. Não tem escolha assim, se eu posso ir para a praia, se eu posso ir lá caçar. Não sei se ele tinha um estilingue, dar umas estilingadas nos coelhos lá, não sei o que ele fazia. Perdeu isso, perdeu a liberdade de escolha. E aí, imagina todas essas dores que ele está passando. E daí ele está lá um dia na casa de Potifar, a esposa de Potifar quer ir para a cama com ele. Ele corre daquela tentação, muitos de vocês conhecem a história, e ela ficou indignada que ele fugiu dela, e ela acusa, ele tentou me estuprar. E ali ele sai, pensa, foi de livre para escravo e agora prisioneiro. Então agora tem menos ainda liberdade, menos ainda escolha. E imagina qual que é o sentimento dele com relação a Deus também. Se sentindo esquecido na prisão. Caramba, Deus, eu até agora não fiz nada. Eu até agora só falei que eu tive um sonho. E isso tudo que está acontecendo comigo, quantas vezes a gente, quando está passando por dor, fica se sentindo esquecido e fica questionando a Deus. Isso é normal. E é por isso que a gente vai estar conversando hoje. Então, eu, imaginando tudo isso na vida de José, 13 anos de dificuldade, de dor, em dor, e mais dor, e mais dor, e mais dor. A única diferença da vida de José e da nossa é a seguinte: eu acho que as dores na vida dele aconteceram mais condensadas. Que você pensar, todas essas dores que ele teve, muitas delas a gente vai sentir, talvez não de ser preso, ser escravo, mas muitas dores a gente sente parecidas com a dele. A nossa diferença é que na nossa vida está acontecendo mais em slow motion. Então a vida é dolorida, mas um dos trabalhos de Deus é curar os nossos corações. Vamos ler aqui o que Salmo 147:3 diz. Diz assim, que Deus cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Deus quer curar as nossas dores. Deus quer curar as nossas feridas. Mas o que acontece muitas vezes, eu não sei como você lida com as suas dores, eu sei como eu lido com as minhas dores. Muitas vezes eu quero evitar as minhas dores. Eu quero fingir que elas não estão lá, porque de repente, se eu fingir que não está lá, de repente eu esqueço, ou de repente até Deus esquece. E de repente passa. Mas Jesus nos ensina algo diferente. Ele ensina o seguinte, vamos ler em Marcos 2:17, Jesus diz o seguinte: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas para chamar pecadores. É lógico que o contexto aqui, pode deixar esse aqui, lógico que o contexto aqui que ele está falando com os religiosos, e os religiosos não achavam que precisam de Deus. Eu tenho familiares na minha vida que não acham que precisam de Deus. E Deus está falando assim, eu vim para aqueles que sabem que precisam de ajuda. Eu vim para aqueles que sabem que precisam de perdão. Eu vim para aqueles que sabem que precisam de uma nova chance, de um novo começo, de uma nova mente e de um novo coração. Se você não acha que você precisa, eu não vim para você.
Porque é igual a gente, se a gente tem uma doença e a gente não acha que precisa do médico, não tem como o médico curar a gente daquele negócio se a gente não for para o médico e pedir para o médico nos curar. Estão me acompanhando ou perdi vocês nessa? Então quando ele está falando assim, ó, eu tenho a cura e eu quero curar. Deus está aqui, a gente acabou de ler, que Ele quer curar os corações quando estão quebrados. Quebrantados são corações quebrados, corações machucados. Mas se a gente não trouxer as nossas dores para Deus, se a gente ficar tentando só evitar ou fingir que não tem dor, é igual a gente esconder uma doença de um médico. Não tem como aquele médico nos ajudar se a gente esconde. Estão me entendendo? Você já teve alguma coisa que você teve que mostrar para o médico que te deu vergonha? Sem dar muito detalhe. Fala a verdade. Eu já tive algumas vezes, sabe assim? Tipo, caramba, eu não acredito que eu vou ter que mostrar isso para o médico, meu. Sabe assim? Vou falar uma para vocês. Eu tenho uma espinha desgraçada aqui nas costas, que eu espremo, ela volta, eu espremo, ela volta, eu espremo, ela volta, eu espremo, ela volta. Eu estava com uma vergonha de mostrar aquilo para o médico. Tipo, porque fica uma bola aqui nas minhas costas, sabe? Eu tipo assim, então, sabe, tem um negócio acontecendo aqui. E fiquei anos sem ter aquilo. Aí ele falou, isso aqui é fácil, isso aqui a gente vai cortar, vai tirar, é um negócio que tem aí dentro, vai dar um ponto, acabou. Por anos eu poderia ter feito aquilo, mas eu prefiro esconder, dá vergonha, eu não quero. Então, com as nossas dores, às vezes a gente faz isso com Deus. A gente não quer trazer nossas dores, a gente tem as vergonha das nossas dores, não sei. Ou talvez é um pouquinho de orgulho da nossa parte. Vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Só esquecer, deixar para lá, põe debaixo do tapete. Vai dar tudo certo. Pô, pensamento positivo. Então Jesus está falando assim, eu vim para aqueles que precisam de ajuda. Em outras palavras, está falando para mim e para você, eu quero te ajudar quando o seu coração está quebrado, quando tem dor. Porque tem dor é o tempo todo, gente, é o tempo todo. Se você tem filho, é o tempo todo. Solteiro tem menos dor que casado, e casado com filho tem mais dor do que casado sem filho. Em outras palavras, a dor só vai aumentando. Por quê? Porque quando a gente é solteiro, a gente só está pensando na gente, é uma pessoa que está doendo. Fala a verdade. Aí quando a gente casa, tem duas doendo agora. Se eu dou, dói. Se ela dói, dói em mim também. Está me acompanhando? Aí você tem um filho que está doendo, aí volta da escola chorando. Ah, pai, me chamaram disso e me chamaram daquilo na escola. Pronto, agora você tem 3, está doendo por 3 agora. E aí tem quem vai tendo mais filho, aí a dor vai só aumentando, né? Mas a verdade é essa, porque tem algo acontecendo com alguém sempre. E quando dói neles, dói na gente. Não é verdade? Dói neles, dói na gente. Então, mas Deus quer curar os corações que estão quebrados. E Jesus veio para aqueles que sabem que precisam de cura, daqueles que precisam de ajuda. E então essa mensagem toda é um convite para a gente parar de fingir que a vida é perfeita, que a gente não dói, está tudo bem. A gente cristão ainda foge mais ainda das dores do que eu acho que quem não é cristão. Que a gente fala assim, pô, está difícil com minha mãe, está difícil com meu pai, está difícil com a minha filha, né? Mas Deus está no controle. É uma das nossas barreiras. É uma das nossas maneiras que a gente bloqueia de sentir aquela dor e de realmente trazer a dor para Deus. A gente usa um jargão como defesa. Deus está no controle. Mas é diferente, o convite aqui é de verdade. Não só falar que Deus está no controle, é de verdade ir para Deus e trazer aquelas dores, porque vai doer. A vida é dolorida. E aí, uma das coisas que Jesus fala para a gente também, nesse processo, então eu espero que você esteja acompanhando o processo aqui de cura. O processo de cura é saber que, primeiro, vai doer e eu não preciso ficar fingindo ou botando jargão aqui ou ali. Não, eu posso sentir as minhas dores. E eu posso trazer as minhas dores para Deus. Eu posso trazer as minhas dores para Deus.
Não é um sinal de força espiritual botar só um jargão e falar, Deus está no controle. Jesus fala, quando que a gente está fraco, é que a gente está forte. E quando a gente está se achando forte, a gente está fraco. Então o que parece uma fraqueza, que é admitir uma dor, na verdade é uma força. Porque primeiro requer coragem da gente reconhecer aquela dor e aquele negócio que está doendo. E 2, agora eu tenho que ir para Deus e ser honesto, ao invés de botar uma barreira e um jargão, só para me proteger, ou até fingir que está tudo bem. Então a vida cristã exige de nós coragem e humildade. E com relação à dor, é assim que começa o processo de cura dos nossos corações. Saber que vai doer. Saber que muitas vezes a dor não é nem nossa culpa, acontece, dores acontecem. Você viu, José? Quanta coisa que ele não fez e quanta coisa aconteceu com ele. Terceiro, saber que Deus está lá e quer curar as nossas dores. E agora, o próximo, a gente vai ver aqui em Gálatas 6, 2, fala o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Carregar a carga um do outro é um dos nossos papéis como cristão, carregar a dor um do outro. A gente tem gente na nossa vida que a gente pode ser honesto, que a gente pode falar as nossas dores e pode se abrir. De repente pode ser um melhor amigo que você confia, que não vai colocar as suas dores no Facebook ou no Instagram. Alguém que não vai trair você com as suas dores. Seja sábio nisso, seja sábia nisso. Pode ser um terapeuta, pode ser um pastor, pode ser uma pastora, pode ser um líder na igreja que você confia. Mas o importante é que você não esteja carregando as suas dores sozinhos. Eu não sei porquê, é nossa tendência a fazer isso. Botar um jargão, vai ficar tudo bem, não dá nada, vamos embora. Às vezes não contou nem para o marido, nem esposa, às vezes não contou nem para um irmão, para uma irmã, às vezes não contou para ninguém ainda. Quantas pessoas vêm conversar comigo que estão sofrendo sozinhas, sozinhos na multidão? É um dos que eu chamo de superpowers da igreja, um dos superpoderes da igreja é que a gente tem um ao outro. Que além de ter Deus, a gente tem um ao outro, que a gente de verdade é família, e que nessa família, lógico que a confiança não é igual com todo mundo, mas que nessa família a gente vai encontrar gente para carregar as nossas cargas, as nossas dores um com o outro, para a gente não precisar ficar carregando essa dor sozinho. Pergunta para a pessoa do lado, você está carregando alguma dor sozinha? Pergunta para ele, pergunta para ela. Fala, não precisa não carrega sozinho não, precisa não. Muito pesada essa carga. Então vamos repetir os processos de cura aqui. O processo de cura começa com a gente não precisa fingir que não tem, botar jargão. A gente pode ir para Deus porque Ele quer curar os corações que estão quebrados. A gente pode ter pessoas na nossa vida para carregar essa carga com a gente. Um dos trabalhos de pastor é ouvir. Eu tenho inúmeras reuniões que eu já tive com pessoas que as pessoas vêm, pastor, eu preciso da tua ajuda. Legal, vamos marcar? Vamos, marca, chega aí. Então, começa a desabafar. No final, gente, eu prometo, eu não falei nada. Zero coisas, zero conselhos, zero versículos bíblicos, zero. No final, obrigado, pastor, foi tão bom, eu precisava tanto disso. O que era? A pessoa estava carregando aquilo sozinho. Então é muito poderoso, tudo isso parece muito simples, mas não minimiza o poder dessas coisas tão simples que a gente está conversando aqui hoje. São poderosíssimas, de ter alguém carregando com a gente as nossas dores. Outra coisa poderosíssima nesse processo de cura, e eu repito, processo de cura. Eu sei que Deus faz coisas do dia para a noite, tem muita coisa que Deus faz, são os milagres de Deus que acontecem do dia para a noite, mas o que eu tenho observado é que a maioria das coisas com Deus é um processo.
Porque no processo, Deus está não só tirando a dor, ou provendo isso, ou provendo aquilo. Ele está nos moldando no processo. Então, se tudo fosse instantâneo, às vezes o molde do nosso coração, o refazer da nossa nova mente, do nosso novo coração, seria perdido. Imagina, se você orasse, você não precisa estudar para ser médico. Deus me ajuda a tirar 10. Pá, 10. Legal, passei, sou médico. E agora cirurgia. Caramba, Deus me ajuda a fazer essa cirurgia agora. Você vê como Deus usa o processo do aprendizado. Não é só não estudo e quero tirar um 10. É o processo, Deus usa o processo. Então, nesse processo de cura, vai ser um processo. Muitas vezes. E ali nesse processo, tá, já te falei, vou repetir, tem um lado professor dentro de mim, que eu não preciso fingir, que eu posso ser honesto com Deus, e que eu posso falar com alguma pessoa sobre isso. E quarto, super poderoso, é perdoar aqueles que nos machucaram. Perdoar aqueles que nos machucaram. Vamos ler Colossenses 3:13, diz: suportem-se uns aos outros. Lembra que eu falei? Carregar a carga? Suporte uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Uma das coisas mais poderosas desse processo de cura é o perdão. É de verdade, pensa José, tinha que perdoar primeiro o irmão que sugeriu matar. Depois, perdoar todos os irmãos que venderam ele. Depois teve que, sei lá, eu sei, ele teve algumas conversas com Deus, eu não estou entendendo nada que Deus. Aí depois ele teve que perdoar a esposa de Potifar, que falou que estava estuprando ele. Ele estava estuprando ela, mentira. E depois ele teve que perdoar. O perdão é uma das coisas mais poderosas da vida cristã. E é por isso que a gente celebra a comunhão. A gente vai fazer hoje, né, a ceia do Senhor. O que a gente está celebrando? Celebrando o perdão de Deus, que nós somos perdoados em Cristo Jesus. A fundação do cristianismo, Jesus Cristo, está no perdão. Ali Deus está reconciliando a gente com Ele, através de Cristo na cruz. Perdão é chave, família. Perdão é chave. Perdoar como o Senhor nos perdoa. Igual eu já disse, às vezes é perdoar até gente que a gente nunca conheceu, que nos machucou. Imagina o patrão da tua mãe que deu a promoção para ela e ela teve que mudar de estado e você perdeu os amigos. Você perdeu os amigos porque sua mãe ou seu pai aceitou uma promoção e ninguém fez nada de errado aí. Não tem nada de errado, mas continua tendo uma dor. Dor não tem a ver somente com erro e pecado. A vida tem dores que não tem a ver com erro e pecado. Então, Deus está dizendo assim para a gente: perdoa. E ainda Jesus vai mais além, né? Jesus vai mais além. Quando eu aprendi isso, há uns 2 anos atrás, mudou minha vida. Porque além de perdoar, a gente deve abençoar aqueles que nos machucam. Eu tenho que sempre falar isso porque tem gente que às vezes fica se colocando em posição que não deve se colocar. Se tem alguém te machucando na tua vida, machucando, e eu não estou falando de casamento, tá, gente, por favor, tá? Estou falando de outras pessoas. Se tem alguém que está machucando você na tua vida, é sábio você perdoar e manter uma certa distância. Vocês estão entendendo isso? Quando Jesus fala perdoa, Ele nunca fala perdoa e tem que voltar a ser melhor amigo, melhor amiga. Vocês estão entendendo? Tem uma diferença em perdoar e ficar se colocando numa posição que você vai deixar a pessoa continuar te machucando. Não é isso? Isso não é o perdão que Jesus está falando. Jesus está falando do que está acontecendo dentro do nosso coração. Se tem algum rancor, alguma mágoa, alguma dor que você tem ainda com alguém, é disso que a gente está conversando. Perdoa essa pessoa e vai além. Começa a abençoar ela em obediência a Cristo.
Jesus fala, abençoa aqueles que te maldizem. Abençoa. O poder de abençoar os que nos magoam. Não quer dizer que eu tenho que ser amigo, não quer dizer que eu tenho que estar perto, não quer dizer que eu tenho que me colocar numa posição para você me machucar de novo. Não. Mas eu vou te abençoar. Então o que Deus está pedindo para a gente fazer? Que tal você trocar a sua raiva do seu coração por uma bênção no seu coração? Agora você está pensando, espero que a fulana tenha um acidente, espero que ela perca o emprego, morra não, Deus, morra não, não mata. Só eu penso assim? Matar não, Deus. Cadeira de roda também não, mas dá uma boa nele, dá uma boa nela. Se tem esse pensamento ainda, é porque ainda falta perdão. Porque quando não tem mais, aquilo já foi embora. E como sai aquilo, pastor? Abençoando aquela pessoa. Abençoando aquela infeliz que te machucou. O poder é incrível, galera. Tipo assim, eu tô pensando todo o tempo em você se ferrar. 5 anos eu estou pensando em você se ferrar. Mas continuo com essa raiva no meu coração. Hoje eu vou mudar. Hoje eu vou começar a te abençoar. Eu abençoo o teu casamento. Eu abençoo a tua profissão. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo teus filhos. Se você não conhece Jesus, eu quero que você conheça Jesus. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua alma. Eu abençoo o teu coração. Eu abençoo os teus projetos. Eu te abençoo no nome de Jesus. O que acontece no nosso coração, galera, não faz sentido. Não faz sentido. Por isso que a Bíblia fala que é mais do que o nosso entendimento. A paz do Senhor Jesus Cristo, ela vai além do que a gente entende. A nossa mente não entende isso. Quem está falando, abençoa os seus inimigos, eu não entendo isso. Faz e tenta. Ali, o processo de cura do teu coração vai continuar. Abençoa os seus inimigos. Abençoa os que te perseguem. Abençoa os que te machucaram. E se precisar, mantenha a distância deles. Isso aí é sabedoria. Não é a ver com perdão agora. Isso é a ver com sabedoria. Então, a parte do cura de novo. Eu não preciso fingir que não tenho nada, que está tudo bem. Não preciso usar jargões. Mas Deus está no controle. Está tudo bem. Não preciso nada disso. Não preciso segurar sozinho. Eu posso dividir com alguém a minha dor. E aí Deus está falando aqui agora. E eu vou perdoar aqueles que ainda eu tenho raiva no meu coração. E isso vai acontecer, galera, todo o tempo da vida. Eu não acho que não vai ter um mês da vida que vai passar que a gente vai falar, caramba, não tive dor nenhuma esse mês. Porque igual eu disse, se minha esposa doer, eu vou doer. Se a minha filha, número 1, vai doer, vou doer. Se minha outra filha vai doer. Daí se minha mãe doer, vou doer. Se meu pai doer, eu doer. Se meu irmão doer, eu vou doer. E assim vai. A gente vai doendo e buscando a nossa cura do Senhor, falando com os outros. E aí a gente vai achando aquela cura até algo novo acontecer. Até uma outra dor acontecer. Vocês estão achando que eu estou sendo muito negativo? Me fala isso? Pastor, mal negativo, falando que coisas que eu vou ter dor, meu. Nossa, o que você aprendeu na igreja? Que eu vou ter um monte de dor. Isso que eu aprendi na igreja. Não, você já tem a dor. Eu já tenho a dor. A gente só está aprendendo a lidar com ela, em vez de colocar só debaixo do tapete. Então, perdoe aqueles que te machucam, porque a falta de perdão começa a virar um muro em volta dos nossos corações. A gente começa assim, ó. Fulano fez isso. Não. Eu vou voltar para a minha história. Meu amigo tinha 12 anos, muda para Curitiba. E meu outro melhor amigo, 14 anos, muda aqui para os Estados Unidos, para a Geórgia. E ali eu estou lá sem amigo. Ali naquele momento eu poderia começar a botar uma parede em volta do meu coração. Sabe o que? Eu não vou mais ter amigo. É melhor não ter amigo do que ter a dor. E às vezes a falta de perdão na nossa vida faz isso.
começa a virar um muro no nosso coração, eu não quero que ninguém chegue muito perto, porque quando eles chegam muito perto, vai doer muito se eles me machucarem. Então, é melhor ter um muro, é melhor ter uma proteção, que aí, só que acontece, esse muro não só protege a gente de futuras dores, mas protege a gente também de muitas coisas boas. Protege a gente de ser amado, protege a gente de achar umas novas amizades, protege a gente de começar a confiar em pessoas, alguém, que não é o mundo todo que é ruim, que ainda tem pessoas boas nesse mundo. Então a gente não precisa daquele muro. Eu tive um dos meus ministérios, eu gosto de amar pastores. Eu encontro com eles, eu encorajo eles, eu amo eles, eu ouço eles, eu amo. Semana passada eu me encontrei com 2. Um falou assim para mim, falou: Juliano, todo mundo me abandona. Então eu já sei disso, todo mundo me abandona, então já nem chego muito perto porque vai me abandonar mesmo. Aí eu falei: é mesmo? Por que você acha isso? Aí começou, né? Minha mãe me abandonou quando eu tinha 12 anos. Aí meu pai me abandonou quando eu tinha 14 anos. Eu com 12 anos já estava dormindo nos alleys, ali nos canyons aqui de Claremont, porque eu estava me sentindo mais seguro nos canyons do que dentro de casa. A dor da vida. Ali eu vi que ele estava tendo uma grande parede, que ele não queria que ninguém chegasse muito perto, porque ele não queria mais sentir a dor do abandono. E aquela parede estava prevenindo ele de sentir o amor de novas amizades. Então o perdão tem esse poder de quebrar essas paredes do nosso coração. Quebrar essas paredes do nosso coração. E vai doer. E vai doer, e vai ter gente que vai decepcionar. A escolha é tua, eu já fiz a minha escolha. A escolha é tua. Você prefere ter paredes e bloquear um monte de coisa ruim, mas também bloquear um monte de coisa boa? Ou você prefere o igual eu escolhi? Eu acho que a minha escolha é a melhor. Eu prefiro não ter parede, e se alguém me machucar, eu prefiro a dor de um do que bloquear o amor de 10. Vou repetir. Eu prefiro não ter parede, porque 1 ou 2 vão me machucar. Eu prefiro que 1 ou 2 me machuquem do que bloquear o amor de 10. E estar fechado para o amor de 10. Estão entendendo? Então, se tem alguma barreira no teu coração, Deus está querendo curar o teu coração, alguma decepção no teu coração, alguma traição que você passou, não sei. Você vê, José foi traído muitas vezes por irmão, traído pela esposa de Potifar, e muita injustiça aconteceu na vida dele, e às vezes vai acontecer na nossa também. Então, perdoa e abençoa aqueles que te fizeram mal, perdoa e abençoa. Eu estava fazendo o ministério de prisão final de semana passado, e passei lá 4 dias na prisão. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E no primeiro dia, o pastor falou lá, é a mesma coisa que eu perguntei para vocês. Tem alguém que você precisa perdoar? Vamos perdoar hoje. No meu coração eu falei, não tinha ninguém. Graças a Deus, no primeiro dia não tinha ninguém. No final do primeiro dia, eu já estava machucado por uma pessoa lá na prisão. Um dos voluntários estava, nossa, me tratando igual um lixo ali, meu. Aí eu cheguei em casa e falei, caramba, Deus, estou aqui, servindo o Senhor, voluntariando nisso, vindo aqui na cadeia, tá? Agora esse cara está me tratando igual um lixo, meu. O que está acontecendo? Ele falou 2 coisas, Juliano. Uma, perdoa ele, porque o inimigo quer que você esteja desencorajado e sem o brilho do teu amor nos próximos 3 dias. Perdoa ele, abençoa ele. É verdade, o que ele está fazendo não está pegando bem, está fora o que está. Mas não deixa o inimigo te apagar por causa que essa pessoa fez com você. Falei, obrigado, Jesus, tá bom. E ele falou, e se prepara, porque talvez você vai precisar ter uma conversa com ele. E ali eu já comecei a me preparar, qual palavras que eu vou fazer. E aconteceu. Ele veio de novo lá, tentou. Eu falei, acho que você não está notando, né? Mas você está me desencorajando muito aqui.
cara, de todo mundo aqui, ó, de todo mundo, dos prisioneiros, tal. Você aqui é um cristão, você é um dos líderes, está vindo aqui para ajudar de fora, e você está me machucando e está me desencorajando. Talvez você não esteja notando. Ele era um pastor da Navy, era um cara bem grossão mesmo, e ele estava fazendo uns comentários que estava me arrancando ferida aqui, entendeu? E aí eu falei, você não está notando? Ele, me desculpa, é meu jeitão mesmo, militar, eu sou assim e tal. Então o que aconteceu ali? Olha só, espero que você tenha visto essas duas coisas. Eu perdoei ele, mas eu tive uma conversa também com amor e com respeito, para ele ver que talvez o que ele estava fazendo comigo, ele não estava notando. Então é uma das ferramentas que Deus dá para a gente. Então, perdoa e abençoa aqueles que te machucaram. E outra coisa que acontece quando a gente passa por uma dor. Quando a gente passa por uma dor, a gente acha que Deus não está vendo ou Deus esqueceu da gente. Deus está longe, esqueceu de mim, não nota. Deus não nota. Deus talvez nota os outros. Ele não está notando. Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm os corações quebrantados, e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto daqueles que os corações estão quebrados. O Senhor nunca esquece de você e nem de mim quando uma dor bate e uma dor acontece. Ele nunca está longe ou esqueceu de mim e de você. O Senhor está perto daqueles que o coração está quebrado. Então, às vezes, a gente pode até sentir isso. Talvez Deus está longe, talvez Deus está vendo, mas isso não é a verdade. A verdade é que Ele está perto de quando a gente está dolorido. Então, a próxima vez que você achar e sentir, talvez Deus não está me notando, talvez Deus não está me vendo, ou talvez Ele não se importa comigo, deixa eu te voltar para esse versículo aqui. Alguns de vocês vai precisar escrever esse versículo e botar na geladeira ou botar no espelho enquanto tiver. Se você estiver se sentindo esquecido por Deus, bota no espelho. Enquanto você estiver escovando o dente, você está lá lendo: o Senhor está perto de quem está com o coração quebrado, e Ele quer salvar aqueles com o espírito abatido. Sou eu. Fala para a pessoa do teu lado: o Senhor não te esqueceu não, o Senhor não te esqueceu não. E outra coisa que Deus faz com a nossa dor é a mesma coisa que Ele fez com José do Egito. O final da história de José do Egito, se você conhece a história, ele está lá no Egito, sai da prisão, ele vira o segundo de Faraó, tem uma fome na terra e o povo judeu vem para o Egito buscando comida, porque senão iam morrer de fome. E ali, porque ele era o segundo de Faraó, porque todos aqueles 13 anos de dor levou ele para aquele lugar em que ele pôde ajudar as pessoas. O que a gente está querendo dizer com isso? Que Deus não desperdiça a nossa dor. Ele não está só deixando doer só para deixar doer. Olha, doeu? Ah, caramba, hein? Nossa, que acidente. Não, Deus vai usar a nossa dor para fazer algo bom em nós, ou para fazer algo bom através de nós, para os outros. Vamos ler lá em 2 Coríntios, e depois a gente termina com o José. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus é um Deus de misericórdia e um Deus de consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, em todas as nossas dores, para que com a mesma consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações.
o mesmo conforto e consolo que nós receberemos de Deus, Deus vai usar para que a gente conforte e console os outros. Lembra aquele pastor que eu falei para você que com 12 anos já estava dormindo nos canyons aqui de Claremont? Porque ele se sentia, hoje ele é um pastor que ama jovens. Por que ele ama jovens? Porque ele sabe a dor de um jovem. Porque ele era um jovem, um adolescente com dor. Então hoje ele quer ajudar quem? Adolescente que está passando por dor. Porque com o mesmo conforto de Deus que ele ainda está encontrando em Deus, o processo com ele ainda continua, de sentir aquele conforto, aquela consolação de Deus. Hoje ele usa tudo aquilo para algo de Deus, para ser bênção para os outros. Com a mesma consolação que recebemos, vamos poder consolar aos outros. E José, no final da sua vida, quando os irmãos voltam para ele, lá no Egito, e ele vê com os irmãos, está olhando os irmãos face a face pela primeira vez, depois daquela traição, 13 anos depois de luta, injustiça, para ele diz o seguinte para os seus irmãos, ele fala assim em Gênesis 50, 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês me venderam para ser escravo no Egito, mas Deus virou a mesa e usou a minha posição agora no Egito para salvar muitos da fome. Deus sabe fazer isso, gente, como ninguém. Que Ele pega uma dor que a gente dá para Ele e fala, Deus, não vou mais esconder, não vou mais fingir, vou andar para você, porque eu quero o seu conforto, eu quero o seu consolo, eu quero a sua cura, Deus. Ele começa a nos curar e começa a nos usar. Ele vai curando e vai usando. Não espera para ser completamente curado antes de deixar Deus te usar, porque eu vou te falar aqui, a cura nunca é completa. Porque igual eu disse, vem uma dor, Deus está curando, usa, aí já vem outra dor. Aí vem aqui, vem outra dor. Aí vem outra dor, alguma coisa acontece aqui, vem outra. Não pensa assim, eu só vou começar a ajudar os outros quando eu tiver aqui, 100%. Com asas e voando, totalmente curado pela vida por Deus, curado da vida por Deus. Não espera, porque não vai. Mas vai ter um dia, e essa é a nossa esperança, e eu vou concluir com isso, o time de louvor se prepare. Vai ter um dia em que as nossas dores vão ser completamente removidas. Nesse lado aqui dessa vida, aqui na terra, não vai ser totalmente curada, vai ser um constante processo. Dor vem, perdão, me usa, Deus. Outra dor aqui, me ajuda, Deus. Me usa. E aí aconteceu outra dor aqui, agora com minha filha, agora com a minha esposa, outra dor, me ajuda ela, ajuda eu. Mas Deus continua me usando. Só que vai ter um dia, no Apocalipse 21:4, e diz assim, quando a gente chega lá, cara a cara com Ele, com Jesus, face a face, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas já passou. Dor é coisa da vida, mas não vai ser assim para sempre. Por isso que Paulo falou, se eu ficar aqui, eu vou ser usado por Deus, mas eu não vejo a hora de ir. Porque para ir, se eu for para lá com Deus, vai ser muito melhor, porque lá não vai ter mais tristeza, mais dor, mais choro, porque isso é coisa desse lado da vida. Então, já que é coisa da vida, a gente tem que aprender a lidar, porque a dor, infelizmente, vai vir. De tempo em tempo, ela vem. Vamos fechar nossos olhos e vamos conversar com o Espírito Santo de Jesus. Espírito Santo de Deus, como a gente gostaria que a vida fosse sem problemas, Pai. Sem dor e sem problemas. Mas não é assim que é a vida, Pai. A vida é imperfeita, Pai. Dói, a gente dói, familiares doem, esposa, marido, filhos, netos, sobrinhos, irmãos, irmãs.
E quando não é a gente que está doendo, alguém ao nosso redor está doendo. E quando eles doem, a gente dói também com eles, Pai. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a lidar com a dor, Pai. Que a gente não precisa ficar fingindo, que não precisa estar bloqueando. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a trazer as nossas dores para o Senhor, Pai. Ajuda a gente a ter amigos e amigas que a gente ama, confia, que a gente pode estar, Pai, dividindo a carga das nossas dores, orando junto, sendo vulnerável. Ajuda a gente, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, a achar esses amigos, achar esses irmãos, achar essas irmãs, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Eu peço, Pai, cura, Pai, para qualquer um coração que está aqui hoje, Pai, e está precisando de um toque, Pai, especial, de cura do Teu Espírito Santo, Pai. Se tem alguém que está aqui doendo há um tempão, Deus, doendo um tempão, Pai, que eles venham sentir um pouquinho, Pai, da Tua cura, Senhor Deus, hoje, e que venham ser encorajados, Pai, a se abrir mais para o Senhor, Pai, a trazer as suas dores para o Senhor, Pai. Que não tem vergonha nenhuma, Pai, que não tem vergonha nenhuma a gente compartilhar e dividir, Pai, as nossas dores. E quando a gente está fraco, é que a gente está forte. Se a gente ficar fingindo de ser forte, toda hora a gente vai estar fraco. Peço, Espírito Santo de Deus, algo sobrenatural em cada um dos nossos corações hoje, Pai. Algo que vem do Senhor. E o Senhor sabe exatamente cada um, Pai, precisa. E a gente é diferente, Pai. Que seja o Teu Espírito Santo ministrando, curando e nos ensinando, Pai. Louvado é Teu nome, Pai. Te agradecemos, Pai, te bendizemos. Obrigado, Jesus. Amém.